Elias desafiou. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Subamos ao Monte Carmelo. Momento da palavra. Momento da palavra. Israel já sucumbia e a fome se espalhava, porque Israel cocheava entre Deus que é vivo e Baal que é nada. E Baal inventado por homens não ouve, não fala e não vai responder. Abre comigo no livro do 1 Reis, do capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Vamos para o versículo 30. Muitos de nós já conhecemos a história de Elias. Todos nós conhecemos das batalhas que ele teve travado com os 450 profetas de Baal. E nós conhecemos também a história de que Acabe, sendo rei, se casou com Jezabel. Jezabel hoje representa um ser muito maligno, que ele atua mais dentro das igrejas do que fora. É onde que a gente tem visto em algumas igrejas prostituição, discórdia, brigas, confusões. E quando Jezabel casou com Acabe, acabou com o reinado, acabou também com o povo de Israel, porque aquele povo naquela época teve que fazer o que ela já estava trazendo, principalmente a adoração a outros deuses. E nas igrejas evangélicas não tem diferença muito assim não. De repente não está adorando uma imagem de escultura, mas de repente pode estar adorando uma outra coisa. Aí quando Deus deu o juízo, quando Elias se apresentou na frente de Acabe e disse que não haverá chuva, houve uma seca total. Jezabel, com ódio, com raiva de Elias, começou a persegui-lo. Então Elias teve que se afastar por algum tempo. E de lá, até antes dele se apresentar ao monte, o povo de Israel estava sofrendo. O que me chama a atenção, amados, que foi totalmente diferente com Moisés. Quando Deus falou que lançaria as 10 pragas lá no Egito, as 10 pragas foram somente para os egípcios, mas não foi para o povo de Israel. Mas no período de Acabe com Jezabel, não teve essa separação. A seca foi para todo mundo. Teve mortes, pessoas morreram de fome, pessoas morreram de sede, pessoas que estavam lá naquele tempo construindo um templo para Baal. Pastor, mas não está na Bíblia? Claro que não. Mas leia, fala com o Espírito Santo o que ele estava fazendo nesse período tanto tempo, afastado de Deus, longe de Deus. Porque quando uma pessoa se afasta de Deus, de um jeito ou do outro, ela vai adorar alguma coisa. Se afastou de Deus, você vai adorar. De repente você não vai adorar uma imagem de escultura, mas você pode adorar um homem. Você pode adorar a tua riqueza, o teu carro, o teu dinheiro, a tua conta bancária. Qualquer coisa pode ser algo de adoração que fica acima de Deus. Uma pessoa, quando se afasta da presença do Senhor, ela passa a adorar algo que não seja Deus. E às vezes a adoração de si próprio. E o povo se afastou de Deus. O povo se afastou do Senhor por rebeldia, por desobediência. E aí veio aquela fome, sede,
e o povo morrendo e eles clamando. Os outros profetas que foram escondidos nas cavernas pelo Obadias estavam lá também, passando fome. Eliseu, depois se conhece a história, Eliseu estava também já nesse período. Eliseu também estava nesse meio. Quantas vezes não estava orando? Porque provavelmente família deles também morreram. Alguns dos profetas também morreram. Aliás, antes de eles fugirem, ou Obadias esconder esses profetas, houve uma perseguição após do que Elias disse. Muitos profetas ainda morreram na mão de Jezabel. Foram executados, presos, mortos, por conta da desobediência do povo. E muitas das vezes, quando um povo desobedece a Deus, amado, sobra para todo mundo. Que infelizmente, nesse período agora, o tempo que nós estamos, sobra para todo mundo. Somente nós, que se estamos realmente na presença de Deus, se realmente o que nós fomos falarmos aqui, e nós estivermos de acordo, só cabe a nós aclamar a Deus. Não tem mais como clamar só pela minha família. Não tem mais como clamar só pela minha casa. Eu tenho que clamar pela nação, porque é por causa de uma nação vem problema para todo mundo. Todo mundo. E isso aconteceu naquele dia. Então abre, vamos ler comigo em 1 Reis, do capítulo 18. Pode sentar, pastor, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai vós a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, e conforme o número de tribo dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água, e o 4 cântaros, e derramai-o sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Amém? Curva a cabeça. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a partir de agora o Espírito Santo fala com o teu povo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Elias disse, depois no final, a gente vai fazer que nem Elias: chegai-vos até mim. O que me chama a atenção nesse versículo do 30 ao 35, apenas uma coisinha aqui que me chama a atenção, que Deus tem falado muito a semana toda, irmãos, muito. O altar do Senhor que estava quebrado. A situação espiritual de Israel naquele tempo é a mesma de hoje. E é muito pior. Veja o que está acontecendo. As apostasias já começou a acontecer, amados. Porque as apostasias começam de dentro da igreja. A partir do momento em que uma pessoa não crê mais na palavra de Deus, ela começa a se tornar uma apóstata. E infelizmente, nem todos vão conseguir voltar mais. Há uma incredulidade.
O povo ficou incrédulo, porque a incredulidade não tem nada a ver com ímpio. Ímpio é ímpio, incrédulo é incrédulo. A incredulidade começa também de dentro da igreja. A partir do momento que eu não creio mais na palavra de Deus, eu me torno um incrédulo. E assim eu vou me afastando do Senhor. E o diabo não é bobo. E os seus demônios trabalham 24 horas por dia. Irmão, enquanto você está dormindo, você acha que ele não tenta aprontar para você? Quando ele não puder tocar na tua alma, quando ele não puder tocar em você, quando ele não puder tocar nem na tua família, de um jeito ou outro ele vai querer tocar para que você blasfeme contra Deus. O que o pastor está falando aqui, porque o pastor também está na pele isso daqui. Por isso que veio esta mensagem. O que chama a atenção aqui é que quando Elias, ele chamou o povo, Elias teve que reparar o altar, ele teve que reconstruir o altar, porque o altar estava o quê? Estava o quê, amados? Não entendi, estava o quê? Quebrado. Quebrado. Para o altar ser quebrado, primeiro ele tem que ser o quê? Abandonado. O altar representa o lugar de adoração ao Senhor. Ele aponta para a nossa vida e para o nosso coração. Se eu abandonar o altar, se eu esquecer o altar, que é o meu coração, que é o teu coração, não estamos falando deste altar, nós estamos falando do altar de dentro de você. Se você abandonar esse altar, o inimigo daí ele vai derrubar. O inimigo ele vem e vai quebrar. É isso que ele vai fazer. Irmão, quanto tempo levou mesmo do altar que você tinha falado? 9 anos. 9 anos para construir o altar. Elias, quando ele chamou o povo para o desafio, ele teve que reconstruir o altar que estava destruído, sozinho, pedra por pedra, falando das 12 tribos, um a um, para reconstruir o altar, para que volte os sacrifícios. Quando nós deixamos de sacrificar a Deus, nós estamos abandonando o altar, nós estamos deixando de lado o altar. O inimigo, ele jamais vai destruir o altar de dentro de você, se você tiver cuidado com ele. Se você abandonar o altar, se você deixar de sacrificar, o inimigo vai derrubar. Quando o exército saiu por Samaria toda para destruir os altares, porque simplesmente encontrou o local totalmente abandonado pelo próprio povo de Israel. O sacrifício que eu falo não é financeiro, não. No início, quando nós convertemos, estou falando nós no contexto geral, não estou falando de você, estou falando nós, incluindo eu. Nós no início jejuamos, fazemos isso, fazemos um monte de coisa, ganhamos almas para Jesus, enfrentava xingamento nos portões, quando falava de Jesus, quando os outros ameaçavam, sai daqui, todo dia na igreja, e nós ali, naquele primeiro amor, com aquela chama do Espírito Santo, nos envolvendo, e eu cuidando do altar, que é o meu coração, sacrificando o meu vício, sacrificando a bebida, sacrificando o cigarro, sacrificando as drogas, sacrificando o meu próprio eu, sacrificando meus próprios desejos carnais, sacrificando tudo para Jesus, tudo para Deus. E eu estava ali com o altar puríssimo, cuidando desse altar, e ali, e eu sacrificando. Isso aqui que nós acabamos de ler, esse aí, o novilho, ou o bezerro, que nós acabamos de ler, é isso aqui, é nosso sacrifício. Carregando a cruz, Jesus fala, pega a cruz e me siga, e eu ali carregando a cruz, e nós carregando a cruz,
cruz não era de isopor, irmãos. A cruz era pesada. Não existe esse negócio. Olha, não existe esse negócio de crente viver o tempo todo sorrindo, não. Não existe. Opa, a gente sorri quando está alegre, na presença do Senhor numa reunião como esta. A gente sorri quando a gente está alegre, junto com a nossa família, porque o Espírito Santo está ali, está nos envolvendo uma alegria total entre irmãos. Mas existe um momento que você chora quando você está sozinho, porque a cruz é a tua cruz, e ela é pesada, e ela dói, machuca, você cai, levanta. Foi ou não foi assim com o Senhor Jesus? Foi. Aleluia. Porque eu estava cuidando desse altar, eu estava vivendo esse altar, eu estava vivendo esse sacrifício. Quantas vezes nós deixamos de ir em aniversário dos nossos próprios parentes, que resolvem fazer o aniversário dos fulano, do ciclano, justamente no dia de culto? Não é assim? Aí você fica entre a cruz e a espada. Será que eu vou lá? Ou eu vou adorar a Deus? Mas quando o altar está puríssimo, quando o altar está um cuidado, quando o altar tem o teu zelo, você prefere primeiro a Deus para depois as outras coisas. É ou não é? Como que está o nosso altar hoje? Será que esse mesmo altar que foi construído nesse período, como o irmão falou, leva 9 anos, agora conta você, quanto tempo você já está na presença de Deus? Quanto tempo? 1 ano? 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos construindo esse altar? É forte, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Construindo, irmãos. Aí o Espírito Santo chega e vai queimando, e ele fala, continua, é doído, dói, continua. Irmão, o teu nível espiritual com Deus, ele não reflete no que você tem. Aleluia. Não é isso não, irmãos. Aleluia. Jesus. Não reflete. Glória a Deus. Porque se eu olhar, o pastor aqui que está pregando, levando essa mensagem, se eu basear o meu nível espiritual com a situação que eu vivo, pronto, perdi a minha salvação. Então não sirvo mais para Glória a Jesus. Deus. É forte, Deus. Não sirvo. Aleluia, glória a Deus. O nosso nível espiritual se baseia no momento em que você entrega a sua vida para Jesus. Não interessa se está desempregado, não interessa se está com problema, não interessa se caiu um avião na tua casa. O que interessa é o que está aqui fora. O altar. É ele que interessa. Eu estou sacrificando. Você chora? Chora. É doído? É. Existe um momento que você se sente abandonado? Sente! Parece que existe aqueles momentos, irmãos, que a gente fala, Deus me abandonou. É ou não é? Quem já pensou assim? Vamos ser sinceros. Estamos no culto tudo nós juntos, né? Então, vamos ver. Quem já pensou assim, me parece que até Deus me abandonou? Vai, fala. Quero ver as mãozinhas. Todo mundo. Tem um louvor que diz assim: aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para o céu, preciso tanto do Senhor. Quem conhece o louvor? É como eu chegar e falar: onde está o Senhor? Aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor? É Deus. Quando a gente vive num mundo de angústia, de tristeza, parece que tudo escurece e a gente não consegue ver mais nada. Mas quando você fecha o olho, aí você vai pensar no altar aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vai ver, não, está aqui. Glória a Deus. Ele está aqui. Aleluia. Ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim. Eu estou cuidando desse altar. O altar é dele, não é meu mais. Ei, você que entregou a vida para Jesus, já era. Você não pertence mais a você, não. Você pertence a Jesus. Pronto, acabou. É ele que decide a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Se ele chegar e falar, hoje eu levo essa serva comigo, vai levar, pronto, acabou. Aleluia. Se ele falar, vai viver 100 anos, você vai viver 100 anos. Pronto,
entender que este lugar em que nós estamos vivendo não é nosso. A Bíblia já diz que o mundo já é do maligno, então não pertence mais a nós não, irmãos. Não pertence mais a nós. Eu quero ler com vocês agora João capítulo 4 do versículo 23. Vamos abrir aqui. João capítulo 4 do versículo 23. Olha só. Eu já li até essa mensagem, várias vezes eu li essa mensagem aqui. Porque essa mensagem aqui, ela se baseia em tudo, principalmente do altar. Deus fala forte, irmãos. Diz assim, João capítulo 4, versículo 23. Olha só. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Glória a Deus. Deus é espírito, importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Como que eu vou cuidar de um altar se eu vou ser um homem carnal? Como que eu vou cuidar de um altar espiritual sendo um homem natural? Eu tenho que ser espiritual. Para mim adorar o espírito, eu tenho que ser espiritual. Para mim olhar o lado espírito, eu tenho que ver com os olhos espirituais. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo? Aleluia, Jesus. Eu tenho que ser espiritual. Não faz sentido. Pode ver os ímpios lá fora, os mundanos, eles também acreditam em Deus, como nós também acreditamos. É ou não é? Eles também acreditam. Eles também falam que tem fé em Deus. E ó, tem gente que realmente tem fé em Deus e as coisas acontecem, porque acontece pela fé. Então uma é você conquistar pela fé, ter as coisas pela fé, e outra é você crer em Deus. Então fé é crer é crer. E eles acreditam e eles creem e muitas vezes usam a fé e olha, conseguem coisas até mais do que nós. É ou não é? Agora, quando você está lá no fogo, no espírito, e quando você diz glória, aleluia, e faça isso, e faz aquilo, e ora a Deus, e clama a Deus, e louva a Deus, irmão, daí eles ficam perdidos. Para quem? Para quem? Aonde? Como que eles estão vendo? Para quem? Porque eles precisam de algo para eles ver, para eles tocar, e nós não. Aleluia. Oh, aleluia! Nós precisamos sim que Ele nos veja e Ele nos toca. Glória a Deus. Então, quando para mim saber disso daqui, eu tenho que ser espiritual. O altar ser espiritual. Veja que essa obra do Senhor Jesus realizada por nós para nos restaurar espiritualmente e nos conduzir à verdadeira adoração ao Pai. Glória a Deus. Aleluia. A verdadeira adoração não começou agora aqui no culto às 7h30, não. Glória a Deus. Se você acha que a tua adoração a Cristo começou aqui às 7h30 da noite, você acabou de se enganar. Sim. Sabe como que começou a verdadeira adoração? Quando você saiu da sua casa e veio para cá. Aleluia. Ali começou a adoração. Glória a Deus. Hoje é sábado. Você poderia estar na tua casa. Glória a Deus. É ou não é? Você poderia fazer alguma coisa. Ir para uma pizzaria. Né? Sentou com a família. Sei lá. Mas você falou, não. Eu vou lá na igreja. Olha como é que é. Meu Deus, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aí você chega e fala, vou lá na igreja, vou lá na inauguração lá da igreja da pastora Leila. Aí você tem o Espírito Santo que ele intercede por nós. E aí o Espírito Santo chega e fala por você, lá para Jesus. Ele está indo te adorar. Ele está indo te buscar. Ele está indo te louvar. Então quando você vem, você já saiu adorando
e glorificando a Deus. Aleluia, irmãos. E quando você já dá a tua oferta, como você deu, é como você estivesse sacrificando no altar também. Glória a Deus. Porque neste momento de adoração está envolvendo toda a tua vida. Aleluia, irmão. Você tem que colocar em mente, quando você está na igreja, na tua casa, o teu familiar não está sozinho. Não está. Eu sempre tenho orado a Deus, antes mesmo, até agora mesmo, antes de orar a Deus, eu falei, Senhor, enquanto eu estiver pregando o Evangelho, enquanto o Espírito Santo estiver me usando, enquanto ele estiver prestando atenção, bota anjo lá na casa de cada um lá. Se tiver algum inimigo lá, algum perdidinho lá, ele vai ter que cair por terra, vai ter que sair de lá. Porque quando nós voltar para a nossa casa, nós queremos encontrar um ambiente livre e leve na presença de Deus. Amém, irmão? Eu quero que você vai para o Espírito, que vai estar longe de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, na tua casa, a essas horas, tem 2 anjos. Nem sei como é que é isso. 2 anjos. Para cada um. O que está acontecendo lá já é. Então não precisa mais se preocupar não. Amém? Não precisa se preocupar não com isso. Veja que ele ia construir o altar para mostrar ao povo de Israel a sua propriedade e direito que o Senhor tinha sobre o seu povo. Por isso que ele juntou aquelas 12 pedras. Ele falou o nome de cada tribo, juntando as 12 pedras, e o povo vendo. E ele falando. Você acha que era um tijolinho qualquer? Você acha que era o tamanho de um tijolinho assim? Para crescer o altar? Era pesado, era grande. Você acha que não foi jeito de falar, vamos ajudar aqui? Eles, não, ninguém vem me ajudar aqui. Eu vou fazer isso sozinho. Eu vou restaurar o altar sozinho. Eu só quero que você chegue até mim e veja como que eu vou fazer. Aliás, olha, o Espírito Santo é forte, irmão. Eu quero que você chegue até mim e veja o que vocês esqueceram de fazer. O que vocês esqueceram de fazer? Nós temos que refletir isso todo dia. O que eu esqueci de fazer para Deus? O altar está aí, está dentro de você. A gente não vê as pessoas falando, até todo mundo fala, Deus está no meu coração. Todo mundo fala, não fala? Até macumbeiro fala. Deus está no meu coração. Mas será que este coração é realmente o altar de Deus? Ou é um outro tipo do altar? Porque uma é você falar de Deus, todo mundo fala Deus, mas qual Deus? O da Bíblia, de Israel? Ou o Deus do mundo? Ou o Deus de si próprio? Aí entra a avareza, o egoísmo, entra tudo quanto é tipo de coisa que é fora do contexto bíblico. Então veja que se eu cuido do altar, do meu coração, eu tenho vida com Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu tenho vida com Ele. E muitas das vezes nós esquecemos. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho visto tanta coisa ultimamente nas internet. Teve um dia não, foi esse dia mesmo que eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, mas por que eu tenho que ver as coisas diferentes? Por que todo mundo está agindo diferente? Eu vou numa igreja, pregação diferente, vou na outra pregação, vou na outra pregação, vou na outra pregação, mas eu só vejo todo mundo dizendo glória, aleluia, chave de vitória, você vai ter isso e aquilo, mas ninguém fala que eu preciso reparar o meu altar. Ninguém fala que eu preciso rever os meus conceitos cristãos. Ninguém fala que eu preciso me lembrar do meu primeiro amor, porque de repente eu perdi o meu primeiro amor, nem estou sabendo. Ninguém fala. Ninguém quer falar mais nada sobre isso.
tem medo de falar do pecado, da conversão, tem medo de falar, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Não interessa o seu credo religioso, a sua cor, sua raça, não interessa se você é homem, mulher, homossexual, não interessa. O que interessa é tem que entregar a vida para Jesus, pronto, acabou, porque sem Ele se vai perder a salvação. Amém, irmãos? Eu tenho que mudar de vida. Muitas pessoas quando chegaram até a igreja, muitas pessoas quando entregaram a sua vida para Jesus, eles chegaram numa fase terminal, chegaram doentes, problemas financeiros, desempregados, chegaram com a vida totalmente arruinada, e no momento dessa angústia, dessa tristeza, ou no momento desse problema, aí ele é tocado por esse momento e fala, eu entrego a vida para Jesus, mas lá no coração dele sim fala, você entregou a vida para Jesus, para você ser abençoado financeiro, para você ser curado, para você ter isso e ter aquilo. É a hora que vem a decepção. Pergunta para essas pessoas quando eles saíram da igreja, ao que se encontrar. Faça duas perguntas. Primeiro, como que você entrou na igreja? Aí eu entrei assim, assim, assado. Segundo, por que você saiu? E se vê, está com o mesmo problema. A vida, a entrega de vida para Jesus, não interessa de que forma você está. Você vai entregar a vida para Jesus. Agora, se ele vai mudar ou deixar de mudar, se ele quer curar ou deixar de curar, o problema vai ser de quem? Dele. É ele que resolve. O Apocalipse do capítulo 1, se você for ler, fala totalmente do senhorio do Senhor Jesus. É ele que manda em tudo. É ele que decide tudo. É ele que constitui reinos e tira. É ele que coloca e tira. Pronto, acabou. Nós estamos à mercê do Senhor. Então eu tenho que ser amigo, servo e filho. Amém? Palmas para Jesus. Oh, meu Deus do céu. Veja que Elias, como preparou, né, o altar. Eu ficava observando, né, o profeta de Baal, depois de se arrebentar sozinho. Se você for conhecer, procurar a história, os caras se arrebentaram sozinhos. E nada do Baal, e nada, os caras começaram a se cortar. Ó, eles fizeram até sexo em cima, para ver se chamava a atenção do suposto Deus deles, do Baal. Se cortaram, mataram um deles lá para ver se sai mais sangue, e nada. Aí chega Elias, pega uma pedrinha e começa a fazer um rego em volta do altar. E faz. Por que aquilo ali, Espírito Santo? Que lógica é esse? Eu fico imaginando aquele povo olhando para Elias com aquela loucura e dizendo, ué, o que o altar tem a ver com o rego ali fazendo em volta? Aí a gente ora a Deus e analisa, e ora, e analisa, e ora, e analisa. Irmão, eu tive que até escrever aqui. O rego, ele aponta para a separação do mundo, para a santificação e consagração ao Senhor. Se o meu altar é o meu coração, e eu estou cuidando dele, agora eu vou fazer o rego em volta. Eu não posso estar na igreja, estar no altar, e ter um envolvimento com o mundo ao mesmo tempo. Então eu tenho que se separar. Eu não posso fazer mais parte daquele lugar. Eu estou no mundo, eu estou vivendo no mundo, mas eu não tenho mais vínculo com o mundo. Amém, irmão? Amém. Você tem que fazer esse rego. É isso que você tem que fazer. Você tem que cortar, fazer esse rego em tua volta, para você ficar ali no centro de tudo, junto com Cristo. E aí você vai ver aquele rego em tua volta, porque você sabe que se eu pular desse rego para cá, eu estou no mundo. Por isso que a gente vê. E você sabe disso. Às vezes o pastor pega pesado, mas eu não posso mudar a mensagem. Por isso que a gente vê que tem crente que está na igreja que ainda fuma, que tem crente que está na igreja que ainda bebe, que tem crente que
está na igreja ainda mente, que tem crente que ainda está na igreja e não se converteu, se batizou nas águas, mas não nasceu da água e nem do Espírito. Sabe por quê? Porque se ele fez o rego, mas mesmo assim ele está pulando, dando aquela puladinha de cerca, digamos assim. Mas se ele não fez esse rego, então ele está lá, vai e volta, vai e volta. Porque não é uma balança, né? Vai e volta, vai lá e volta. Não se converte. Está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, não se converteu. Deus tem me dado 3 tipos de mensagem nesse período todo que eu fiquei parado. Uma deles, um dia eu vou trazer uma mensagem dessa. Certa vez eu comentei com Deus, orando a Deus, falei: Senhor, como é que pode? Eu não consigo ser assim. Por isso que eu falo, não sou melhor do que ninguém, mas eu não consigo ser assim. Como que você está na igreja, né? Estou ali na igreja, todo mundo vê que eu sou homem de Deus, todo mundo vê que eu sou uma mulher de Deus e tal, mas lá fora eu sou pior do que Satanás, bem pior ainda. Como que pode uma pessoa, eu estou falando de pessoas que se batizaram nas águas, como que pode uma pessoa que se batizou nas águas, porque quando você parte para o batismo nas águas, significa que você entregou a vida para Jesus, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, você entregou a vida para Jesus. O batismo é apenas para cadê o martelinho? Está aqui. É apenas para carimbar na frente de todo mundo que você entregou a vida para Ele. Mas tem gente que se batizou nas águas e continua vivendo uma vida promíscua. Está na iniquidade. Aí de repente, você também te conhece. De repente você conhece pastor, obreiro, até evangelista, missionários, pessoas que um dia estiveram no nosso meio, até em outras igrejas. De repente ele estava 10, 20, 30, 40, 60 anos de ministério, 1, 2, 3, e de repente do nada, o homem ou a mulher virou dos avessos. Como que pode isso? Aí o Espírito Santo, do nada, me fez sentar lá no sofá. Eu gosto de uma televisão, mas olha, o Espírito Santo tem me usado muito assistir a televisão, irmão. De repente, do nada, eu assisti na CNN Brasil um vulcão, um noticiário de um vulcão. Aí fiquei olhando ali. Nem estava me interessado, mas ele me fez eu ver aquele vulcão. Aí de repente, a apresentadora falou bem assim: esse vulcão que explodiu, ele estava há 30 anos adormecido. Aí eu analisei o porquê que tem gente que está na igreja, de repente do nada, vira dos avessos, chega até matar. Porque ele não matou a velha criatura, ele deixou a velha criatura adormecida. Cedo ou tarde, ele vai acordar e ele vai fazer um estrago enorme na vida dele e ao redor dele, no casamento, família e tudo que tiver. E o vulcão, ele é assim, quando ele explode, quem mora em volta, a cidade que mora ali em volta do vulcão, eles têm que sair da cidade, porque a lava vai descendo e vai consumindo tudo que vem pela frente. Isso é uma pessoa, isso é muito perigoso. Irmão, analise como que está o teu altar. Veja se você realmente matou a velha criatura. Porque se ela tiver adormecido, então faça como fazem com o Drácula, né? Quem conhece a história do Drácula? Para matar ele tem que pegar ele dormindo. Vai lá e dá uma estacada no peito e mata de vez. Se ele está dormente dentro de você, mata ele enquanto ele está dormindo. Não deixe ele abrir os olhos. Não deixa. Acaba com ele. Porque se ele despertar, irmão, você vai fazer um estrago horrível. E tem muitos assim. Por quê? O altar. Abandonou o altar. Não sacrificou mais a sua vida. Tem que fazer esse rego mesmo. Irmão, pode ver, ó, no altar a gente falou das 12 pedras, já falou do rego, mas tem uma parte principal, a lenha. Aleluia. Quem que é a lenha? Aleluia. Olha para a pessoa do teu lado e fala, ó, você é a lenha. Fala aí para a pessoa enquanto eu vou beber água aqui. Fala aí, você é a lenha.
Você é lenha. Você é a lenha. Você é lenha. No altar tem o cordeiro, né? Tem a água, tem tudo. Mas você é a lenha. E quem que é o fogo para a lenha? Quem que é o fogo para a lenha, irmão? Vai lá, vem, faz assim, ó. Vem, Espírito Santo, vem, vamos lá, vai. Vem, Espírito Santo, fala. Vocês estão falando comigo? Vamos lá, faz isso aí, vamos lá. Vem, Espírito Santo, vem. Desce como fogo para consumir esta lenha que eu sou. Oh, aleluia. Dá palmas para Jesus, irmão. Oh, meu Deus. Ela tipifica, a lenha tipifica a natureza do homem. Então eu quero ser consumido pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo todos os dias. Eu quero ser queimado pelo Espírito Santo todos os dias. Por isso que a Bíblia fala do batismo com fogo. Às vezes a gente vê a pessoa não tem Espírito Santo, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo já desce, mas só falta o batismo com fogo, e aí você se torna uma lenha. É a hora que o Espírito Santo com fogo desce e começa a queimar dentro de você tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que te trouxe sofrimento, porque quando a gente sofremos, não é porque a gente está no mundo, eu estou no mundo porque eu estou sofrendo, não, a gente sofre por causa do pecado, irmãos. Por causa do pecado. Então tem que queimar, vai queimando, e ele vai queimando, e vai destruindo tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é de Deus. Ele vai consumindo, ele vai tirando, e você vai queimando, sendo essa lenha, alimentando o altar de Deus. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus, aleluia. Então ele tipifica essa nossa natureza. Eu tenho que ser esta lenha. E está queimando o tempo todo. E nós lemos aqui também que além de ser a lenha, fala sobre o novilho ou bezerro que foi cortado em pedaços lá no altar, quando Elias pediu. Observa que Elias fez um sacrifício enorme. Loucura. É loucura. Irmãos, eu gosto de falar de Elias, porque de todas as histórias e profetas da Bíblia, eu gosto mais de Elias, sabia disso? Tem gente que gosta de Moisés, Pedro, eu já prefiro Elias, digamos eu. Não, sabe, veja que Deus, ele deixa tudo preparado certinho, é só mais ter visão. Quando ele foi lá, subiu no Monte Carmelo, para o desafio, a primeira coisa que ele foi lá e pediu, tragam o quê? Os novilhos. Olha só o Elias, pediu 2 para ele, e ainda ofereceu ainda, de graça ainda para os profetas de Baal, vou dar até um novilho para você fazer sacrifício. Aí deu. Agora, quem é que iria subir com um novilho ou bezerro lá para o altar? Lá para o monte? Me diz. Você vai para um desafio de dentro de uma igreja, você vai entrar com o teu carro aqui dentro? Você vai deixar em algum lugar, sim ou não? Sim. Eles poderiam ter deixado, vou deixar meu novilho aqui, ou bezerro aqui, vou deixar guardadinho, né? E vou subir lá para ver o que vai acontecer, qual é o movimento lá. Não, eles subiram, esses caras subiram, para chegar na hora, Elias pedir, e os caras lá com o novilho. Usou a água. No momento de seca ainda usou a água ainda. Você acha que era um copinho assim, derrama 2, 3, ou uma garrafinha assim, ou uma garrafinha de 2 litros? Naquela época, se você for ir pela história, quando eles faziam suas viagens, mesmo em seca, eles tinham um pouco de água, então eles enchiam, eu não sei o nome direito, mas era coisa grande. E pegar de 2 assim, para poder despejar, era desse tamanho assim, cheio de água. No momento de seca dessa, para fazer o fogo descer. E é nós que temos que fazer isso. Eu tenho que estar com o meu novilho pronto todo dia. Eu tenho que estar com esse bezerro pronto todo dia.
Eu tenho que estar comendo esse bezerro pronto todo dia. Eu tenho que estar com ele, saboreando ele todo dia. Quem que é o bezerro ou o novilho hoje? Quem é de Bíblia sabe. Quem é o bezerro de hoje? Hã? Irmãos? Jesus. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão. Eu tenho que saborear ele todo dia. Eu tenho que estar com ele todo dia. Porque ele foi a parte principal do sacrifício. É ele que é a parte principal. Porque se não fosse pelo sacrifício dele, hoje, nenhum de nós estaria aqui. Eu acredito que nem vivo eu acho que eu estaria. Eu até estaria vivo, mas acho que eu tinha morrido já. Não tinha salvação para nós. Tinha só para Israel, mas para nós não tinha. Porque eles são as meninas dos olhos de Deus. Nós somos apenas gentios. Nós fomos agraciados com a palavra. Então veja o que Jesus fez. Veja o que Deus fez. Deus se fez de Elias. Pegou o novilho Jesus e sacrificou. A cruz, para Deus, era o altar. Era o altar. Para que você e eu, para que nós tivéssemos salvação. Amém? Oh, palmas para Jesus, gente. Oh, Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o principal de tudo. Porque o novilho, ele representa o sacrifício por todos nós. Nós temos que cuidar do altar. Nós temos que rever. Você vê que nós lemos sobre os 4 cântaros de água. Esses 4 cântaros de água, observando, fala justamente dos 4 evangelhos de Jesus. É onde que nós temos que sempre levar a palavra àqueles que estão sofrendo. Amém, irmãos? Amém. Você recebeu a palavra, então dê a palavra. Você tem o refrigério. Você tem Jesus. Mas tem gente que não tem Jesus. Sabe o que está acontecendo com os crentes? Eles não estão agindo de forma com amor. Eles estão afinetando de vez. Não podemos fazer isso, irmãos. Temos que tratá-los com amor. Ah, mas eles são mais pecadores que eu. E daí? Você também é? Como disse o Jesus, atire a primeira pedra. Se você não é pecador. Quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Temos que tratar as pessoas com amor. Olhar para eles com ternura. Ó, Jesus te ama. Recentemente, nós vimos aí uma cantora, Priscila Alcântara, né? Abandonou Jesus, abandonou tudo. Quem mais que nós vimos de cantores aí? Ó, anos de gospel. Abandonou Jesus. O sucesso. Esqueceram do altar. Esqueceram do altar, abandonou Jesus e se tornaram deuses de si próprio. E hoje são massacrados, atacados, xingados pelos próprios crentes. Aí chegou o pastor que arruma confusão e fala: eles vão voltar, vocês vão ver. Ah, você não tem visão, não sei o quê. Então tá bom, mas eles vão voltar. Eu voltei. Quem aqui já saiu da presença de Deus e retornou? Hã? Então, por que nós voltemos? Agora vem a pergunta: por que nós voltemos? Eu saí. Alguns aqui levantou a mão, também saiu. Por que nós voltemos? Por que Deus então não colocou um parente nosso no nosso lugar? Ou a minha mãe, ou meu irmão, minha irmã, qualquer um no nosso lugar? É você, pronto, acabou, você foi escolhido desde o ventre. Amém, irmão? Você foi escolhido desde o ventre. Não adianta. Vai, pode se esconder, vai para a caverna, faça buraco na terra,
Mas não adianta, você foi escolhido para você ter esse altar e no altar levar toda a tua família para Jesus. Oh, aleluia! Palmas para Ele, oh glória! Por mais que a mensagem de repente se estende, irmão, eu já vou encerrar. Mas eu não posso deixar de falar que o Espírito Santo está queimando. Nem eu imaginava que eu ia pregar agora dessa forma. Nem eu. Porque como eu falei, não é só para você, é para mim também. Você acha que eu não estou ouvindo o que eu falo? Aliás, você acha que eu não estou gravando? Eu gravo as minhas pregações e eu mesmo ouço as minhas pregações. Quem está no grupo até vê quando eu posto algumas mensagens curtas, porque eu ouço todas as minhas pregações e falo, nossa, o Espírito Santo falou forte aqui, vou cortar e vou colocar. Quando eu preparar a mensagem, eu vou jogar, aí vocês podem até pegar depois e mandar. E esses 4 cantos falam justamente do Evangelho. E a água que representa a palavra, que ela purifica e refrigera o homem de todos os seus pecados. Por isso, amados, como que está o teu altar? Será que o teu altar está já abandonado? Ou seja, ainda está na igreja. De repente, você nem vai ser da igreja, mas o teu altar já está abandonado. É que nem aquele povo lá também. O povo não saiu de lá de Israel, não vazaram fora. Mas o altar foi abandonado. Será que você já abandonou o altar e o inimigo ainda não chegou até você para destruir? Ou ele já destruiu? Ou você está abandonando o altar de pouquinho em pouquinho? Isso é uma coisa que todos nós temos que refletir. Nós, os pastores, obreiros, missionários, todos nós, sem exceção, crianças, sem exceção, todos nós temos que refletir como que está o altar, como que está a minha vida com Deus. É que nem o pastor aqui pode falar bonito, pregar bonito, né? Você pode ver, pode até chegar a dizer, nossa, esse pastor é um homem de Deus, é um cara de fé, né? Mas vocês me conhecem só aqui. Mas vocês não me sabem como que é a minha vida lá fora. É ou não é? Só quem me conhece que pode chegar e dizer que eu sou o que sou dentro da igreja, fora da igreja e dentro de casa. Então o que você é na igreja, você tem que ser lá fora. E o que você é lá fora é dentro de casa. Amém, irmãos? Agora, para nós encerrar, você não está vendo a repercussão que acontece com os crentes? Nós não está vendo? Recentemente não teve uma cantora gospel que foi morta pelo próprio marido? E o homem pregava de sair fogo do terra. O cara pregava. Matou a própria esposa por causa de dinheiro. Ainda teve um relacionamento ainda com o bispo da igreja. Agora o povo imaginaria uma coisa dessa? Não imagina. Agora o que me faz um alerta? Examinar as escrituras, observar os frutos. É isso que eu tenho que examinar. Eu não posso examinar da forma que ele fala nos grupos ou da forma que ele fala nas redes sociais. Não, eu tenho que examinar como que é a vida dele, o caráter dele. É isso que eu tenho que examinar. Como que ele trata a esposa, ou o marido, ou vice-versa. Como que é tratado. Porque nós, os pastores, a minha primeira ovelha é a minha família. Se eu cuidar da minha família, souber cuidar da minha família, eu vou com certeza cuidar de um povo. Esse dia eu estava comentando com alguns pastores que são políticos, da parte lá do PL, aí eu falei assim, tem uma ordem cronológica que eu não estou de acordo, que fico usando, que é Deus, Pátria e Família. Não é assim? Não foi assim que foi falado? Deus, Pátria e Família. Aí eu falei que está errada essa ordem cronológica. Eles falaram, se está errado, então explica. Eu falei, sim, primeiro tem que ser Deus, depois da família, para depois eu pensar na pátria.
Porque se eu tenho vida com Deus, eu tenho comunhão com Deus, ou como nós estamos falando, se o meu altar é realmente de Deus, então eu estou sabendo cuidar da minha família. E se eu tenho vida com Deus, a minha comunhão com Deus, minha intimidade com Deus, e estou cuidando muito bem da minha família, aí sim eu tenho potencial para cuidar de uma pátria. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aí sim, Certo. eu tenho que estar com o meu altar totalmente preparado para o sacrifício. E você tem que sacrificar dia após dia. Se você não chora, não cai uma lágrima e dizer que sacrifica, você não está sacrificando. Porque sacrifício dói, é na pele, ele mexe. O sacrifício incomoda quem está em tua volta. O sacrifício incomoda quando você anda na santidade. O sacrifício incomoda todos aqueles que estão ao teu redor. Eles não gostam de crente. Não é porque eles não gostam que eles não gostam, não é porque eles falam, eu odeio o crente, eu odeio esses caras da Bíblia, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Não, não é por causa disso que eles falam que odeia e deixa de odiar. É por causa do sacrifício e da santidade diante de Deus. Amém? Palmas para Jesus, se coloque de pé e a gente vai fazer uma oração. Glória a Deus.